Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego novamente, gravando mais uma videoaula, aula do dia 12, tá? Sábado, 12 de dezembro, aula sobre campo magnético, teoria e cálculo. Nós vamos ver aqui um pouquinho de teoria e alguns exemplos resolvidos, para que vocês tenham condições aí de estar fazendo os questionários que será proposto na disciplina, tá bom? Então, vou fazer mais uma videoaula gravada, porque é a melhor maneira que eu estou encontrando no momento para poder estar fazendo com vocês, tá? A webconferência será feita semana que vem, tá? Dia 19, antes de entrarmos no recesso. Então, antes de entrar no recesso, vamos ter um encontro aí virtual, né? Para que a gente tire dúvidas sobre o material, para quem tiver dúvidas sobre o questionário, tá? É o momento aí que a gente tem para falar sobre qualquer coisa que vocês queiram, tá bom? Então vamos lá para a aula propriamente dita. Eletromagnetismo. Então, pessoal, iremos estudar três principais fenômenos que ocorrem, né, quando uma corrente elétrica percorre um fio elétrico. O que ocorre? Um campo magnético. Até agora tínhamos visto que o campo magnético ele é gerado somente nos ímãs, né? Vimos lá em aulas atrás que o ímã, né, ele tem umas características intrínsecas dele, que em volta desse material é gerado um campo magnético. E agora estamos vendo também que a corrente elétrica também produz o mesmo efeito, já que gera um campo magnético. Esse campo magnético, né, a unidade de medida dele é o Tesla, e a força magnética, que é um termo totalmente diferente, ela é dada em newtons. Outro fenômeno que também ocorre na passagem da corrente elétrica é a indução eletromagnética, que isso aqui nós vamos estudar no decorrer do curso. Bom, tempos atrás, um cientista dinamarquês, físico, Hans Christian Ørsted, né? Para quem nunca viu, é a primeira oportunidade, né? Ele realizou experiências, né, com um fio elétrico, uma lâmpada e uma agulha magnética. Essa agulha magnética nada mais é do que uma bússola, tá? E ele percebeu o seguinte, que quando ele ligava a lâmpada, ou seja, por esse fio passa uma corrente elétrica, então, né, a bússola se movimentava e se alinhava de acordo com o campo magnético. Até então ele não sabia, né, quais os efeitos da corrente elétrica. Apenas ele percebia. E quando ele desligava, né, a bússola voltava ao estado que ela se encontrava antes, tá? E toda vez que ele ligava a lâmpada, ela se orientava. Então, Ørsted colocou um questionamento: por que isso acontece? E ele ficou tentando achar explicações. E uma das explicações é: se toda vez que passa corrente elétrica aqui, alguma coisa está acontecendo em volta desse fio. E só pode ser alguma força, algo que interfira na minha bússola, tá? E essa força, uma força magnética, ou seja, é criado um campo magnético. Aqui uma ilustração para ficar mais claro. Quando a corrente elétrica I se estabelece no condutor, a agulha magnética assume uma posição perpendicular ao plano definido pelo fio e pelo centro da agulha. Resumindo, toda vez que no meu cabo é percorrido uma corrente elétrica, a agulha se movimenta e se alinha de acordo com esse campo magnético. Em cada ponto do campo, ou seja, cada pontinho desses aqui em volta do campo, o vetor B é perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio. As linhas de indução magnética são circunferências. Ou seja, pessoal, resumindo essa teoria, percebeu-se que
todo o fio, quando percorrido, ó, a corrente elétrica nessa direção, a corrente elétrica percorre esse fio, cria-se campos circulatórios em volta desse fio. E quando colocamos, por exemplo, agulhas imantadas dentro desse campo, esse campo imaginário, mas ele existe, tá? Fisicamente nós não vemos, porém percebemos, como foi visto lá no exemplo de Ostrom. Então aqui essa ilustração mostra isso, que o campo magnético aqui ao redor desse cabo, ele orienta as agulhas imantadas. Pode-se perceber que ela segue o direcionamento das linhas de campo. E o sentido dessas linhas? O sentido das linhas de campo, gerado pela corrente elétrica, foi estudado por Ampère. Ampère foi outra pessoa, outro cientista. E ele estabeleceu uma regra para definirmos então esse campo magnético e o sentido da corrente, conhecido por regra da mão direita, a famosa regra da mão direita. Nada mais é do que segurar o condutor com a mão direita e aponte o polegar no sentido da corrente. Se vimos que a corrente está nesse sentido, o polegar ele direciona a corrente nesse sentido, e os dedos que está em volta do condutor simboliza, né, o campo magnético gerado por esse condutor. Já que vimos que é um vetor, né? O vetor possui então módulo, direção e sentido. Adotou-se, pessoal, esse sentido como do positivo para o negativo para ficar mais fácil. Vista em perspectiva. Então aqui temos um condutor, né, como tínhamos visto nos slides anteriores, percorrido por uma corrente elétrica, e em volta desse condutor, né, campos circulatórios. Aqui é o sentido na direção do meu vetor B, né, o vetor de campo magnético. Aqui é muito importante, né, essa simbologia, pessoal. Significa o seguinte: vamos considerar que estamos vendo de cima, né, como aqui fosse uma folha, estivéssemos vendo de cima o nosso condutor. Esse condutor vendo de cima da folha do papel, né? Um círculo com uma bolinha aqui pintada dentro dele significa o quê? Plano por observador saindo do plano. Ou seja, vamos considerar aqui que a corrente elétrica, né, está saindo do papel. Então, vai ser simbolizado dessa forma, e o campo magnético circulatório simbolizado aqui, né, por esse desenho. Então, o vetor campo nesse sentido. Quando temos uma bolinha com xizinho, representa, né, que a corrente elétrica está entrando na folha. Então, bolinha representa saindo da folha e o xizinho entrando na folha. Isso aqui é importante saber, pessoal, porque às vezes, ou numa prova de vestibular, ou em algum questionário, cai muito isso daqui, tá? Ilustrativo. E nada mais é do que interpretarmos como, né, a grandeza saindo do papel ou a grandeza entrando no papel. Vamos agora saber da intensidade, né? Já que é um vetor, tem módulo. A intensidade desse vetor, produzido por um condutor retilíneo, pode ser determinada pela lei de Biot-Savart. Biot-Savart também foi um matemático, um cientista, que formulou então, né, qual seria a intensidade desse campo através de uma fórmula matemática, que pudéssemos, né, ter em valores quantitativos o valor desse campo. Então aqui, ó, mais uma vez, na ilustração, temos um condutor retilíneo, temos uma pessoa aqui, né, ó, aplicando a regra da mão direita, a corrente elétrica direciona no sentido da corrente, e os dedos aqui em volta do condutor, simbolizando aqui o campo magnético, uma distância D, tá? E o vetor campo B. Então, para sabermos a intensidade, é só resolver essa equação matemática, onde μ0 vezes a corrente dividido por 2π vezes D. A corrente elétrica sempre em ampere, isso é importante. A distância D, tá, do condutor até um ponto qualquer, tem que ser em metros,
E uma constante dessa fórmula é a permeabilidade magnética do vácuo, tá? É um valor bem definido que geralmente é fornecido para que vocês realizem os cálculos, tá? Esse valor vale 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, tá bom? Para ficar mais claro, aqui tem um exemplo, né? Um exemplo numérico para ficar mais claro aí a aplicação da metodologia. Então temos aqui um condutor reto, extenso no vácuo, que é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Calcule o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P, tá? Calcular a intensidade do campo gerado nesse ponto. Esse ponto está a 20 centímetros do fio. Indique o sentido do vetor. Então vamos resolver isso aqui. A solução, então, pela regra da mão direita, o vetor tem um sentido indicado na figura, né? Ó, a corrente está para cima, pessoal. Então, ó, o dedo indica lá a corrente elétrica. Então a direção está para cá e o campo magnético em volta do condutor nesse sentido. Então, pensando lá no plano, então, as linhas de campos vão estar entrando na folha, tá, pessoal? Substituindo agora os valores naquela equação da intensidade de campo, μ0, 4π vezes 10 elevado a menos 7. Qual que é a corrente que foi dada no circuito? 5 amperes. 2π é da equação. A distância, 2 vezes 10 elevado a menos 1. A distância lá foi dada em centímetros, tá? Então, convertemos para metros. Substituindo esses valores aqui na equação matemática, descobrimos que a intensidade de campo é 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla, tá, pessoal? Aqui é só substituir a equação. Agora, não temos mais um condutor retilíneo. Agora vamos considerar uma espira circular, ou seja, nada mais é do que um condutor dobrado, né? Segundo uma circunferência lá, tá bom, pessoal? Para lembrar uma circunferência. Nada mais é do que eu pegar aquele fio e dobrar ele fazendo uma circunferência. A circunferência, como sabemos, tem um raio. As linhas de campo entram por um lado da espira e saem pelo outro, podendo esse sentido ser determinado pela regra da mão direita. Novamente, uma ilustração aqui para ficar mais fácil o entendimento, e aqui uma aplicação prática, tá? Descobrir o que? Fazendo, né, pegando um condutor, dobrando e aplicando uma corrente elétrica, né, e colocando as limalhas de ferro, por exemplo, em cima de um papel, percebeu-se que as linhas de campo seguiam essa característica, tá? Experimentalmente. A intensidade também desse vetor pode ser calculado, né, de acordo com essa espira. É segundo essa equação. μ0, mesma constante que vimos até o momento, a corrente elétrica, que vamos saber, 2 vezes o raio, agora que estamos tratando de uma espira, né, já que é uma circunferência. Aqui polos de uma espira, né? Note que a espira tem dois polos. O lado onde o vetor B entra é o polo sul e o outro é o norte, tá? Então, toda vez que tivermos uma espira, terá polo norte e polo sul. Para o observador 1, para a menina aqui, por exemplo, as linhas de indução saem da espira. Para ela, está saindo, tá vendo? Dá para perceber aqui, pela face que está voltada para ela. Portanto, essa face da espira se caracteriza como o polo norte. Para o observador 2, as linhas de indução estão entrando. Para essa pessoa aqui, o observador 2 está entrando, né? Dá para perceber aqui pela figura. Portanto, essa face da espira se caracteriza pelo polo sul. Polo norte e polo sul, pessoal. Então, um exemplo numérico novamente. Dada uma espira circular no vácuo com um raio de 4π vezes centímetro por centímetro, sendo percorrida por uma corrente elétrica de 2 amperes, no sentido indicado na figura, determine as características desse vetor no centro da espira. Então, substituindo aqueles valores na equação, temos corrente de 2 amperes, o raio está em centímetro, lembrando, passar para metro, a constante é a mesma que vimos até agora, aí é só aplicar a matemática que conhecemos, né, pessoal? Então, a intensidade desse campo no centro da espira é 10 elevado a menos 5 Tesla, com esse sentido de corrente. Fácil, né? Até agora, né, pessoal? Importante saber, né? Toda circunferência tem um raio. E no centro desse raio, a intensidade do campo é essa que calculamos e ela é perpendicular ao plano da espira.
tá? Ou seja, saindo do plano, saindo do papel. Agora, como seria um campo magnético em uma solenoide? Solenoide, pessoal, nada mais é do que um fio também condutor enrolado em forma de espira não justapostas. Ou seja, mais fácil para entendimento é você pegar um fio e enrolar ele, né? Enrolar ele em vários formatos circulatórios. Aqui interessante desse caso, que o campo magnético produzido próximo ao centro da solenoide, ou bobina longa, né, é praticamente uniforme, ou seja, aqui dentro, quando é percorrida uma corrente elétrica por esse condutor, aqui dentro é praticamente uniforme o campo que se cria. No entanto, aqui fora os campos são circulatórios, tá? Isso é uma informação muito importante e útil. Então, aqui novamente uma fórmula matemática para sabermos a intensidade desse campo e a ilustração como que seria. Tá? Então aqui temos uma bobina chata, é constituída de várias espiras, como estamos vendo aqui na figura. A intensidade desse vetor é dada por essa fórmula. Diferente daquela outra fórmula que vimos, entra agora uma outra constante aqui, que é o número de espiras. Tá? Então, depender da quantidade de espiras, só multiplicar novamente, dá para saber a intensidade de campo magnético. Aqui uma informação importante também, polos de uma bobina chata. Aproximando-se um ímã, tá? Agora um ímã em barra aqui, de uma bobina, verifica-se que o polo norte daquele, tá, do ímã, atrai o polo sul da bobina, repelindo o norte da mesma. Então, percebemos então que essa bobina que constituímos aqui do fio, então ela se comporta como um ímã também. Como vimos, o solenoide se comporta como um ímã, no qual o polo sul é o lado por onde entram as linhas de indução e o lado norte por onde saem as linhas de indução. Aqui novamente uma ilustração para ficar mais fácil o entendimento. Aqui temos uma bateria e o nosso fio enrolado. Então, quando passa uma corrente elétrica por esse cabo, o que se percebe, pessoal, é que as linhas de indução, as linhas de campo criada aqui é praticamente uniforme, porém em volta desse fio é criado, né, campos circulatórios. Lembrando, as linhas saem do norte e entram pelo sul, tá? Sempre dessa forma. E experimentalmente também é possível perceber esse efeito. As linhas de indução são obtidas com limalha de ferro. Então eles colocam aqui uma folha em cima aqui desse experimento e aplicam uma corrente elétrica nesse fio, uma DDP. Então é gerada uma corrente elétrica no fio e percebe-se que em volta do fio é criado campos circulatórios e no centro praticamente uniforme. Também, né, é possível determinarmos aí o sentido das linhas de indução no interior do solenoide e podemos usar novamente a regra da mão direita, tá? Conforme a ilustração. Tá? Então, polegar indica o sentido da corrente, né? A corrente está entrando aqui, ó. Olha o polegar indicando corrente nesse sentido. E em volta dos cabos, então, das espiras seria as linhas de campo magnético. E se a corrente fosse colocada ao contrário, então a direção aqui, ó, do polegar indica descendo. Vamos agora calcular a intensidade do vetor no interior da solenoide, visto que os campos criados é diferente do campo externo. Então é possível também determinarmos a intensidade no interior da solenoide. É dado por essa equação. Nada mais é do que considerarmos novamente a quantidade de espiras. E agora vamos levar em consideração o comprimento, né, da quantidade de espiras. Fácil, agora é só matemática. Aqui temos um exemplo, uma solenoide que constitui de 1000 espiras por metro, está no vácuo e é percorrida por uma corrente de 5 amperes. Qual a intensidade do vetor de indução no interior da solenoide? Só substituir os valores, né, pessoal? Então lá, 5 amperes é dado, quantidade de espiras é dado, aqui ele já deixa a dica para a gente, por metro, então é 1 metro, e a constante é sempre a mesma, substituindo então a intensidade de campo magnética no interior da solenoide, é isso aqui, 2π vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. O eletroímã. O que é um eletroímã? Uma bobina
uma bobina, como vimos até agora, é um fio enrolado. Só que um eletroímã agora ele possui um ferro no seu interior. Então por isso é eletroímã. Em virtude da imantação do pedaço de ferro, o campo magnético resultante assim obtido é muito maior do que o campo criado apenas pela corrente que passa pela bobina. Ou seja, estudamos que certos materiais, quando colocados próximos a um campo magnético, ou ele se comporta, ou ele se imanta, ou ele fica imantado, ou ele não é imantado. Então, um ferro, como já vimos, ele tem características ferromagnéticas que propicia, intensifica a intensidade do campo magnético. Por isso, em algumas aplicações, percebemos aqui essa característica justamente porque desejamos obter um campo magnético muito maior do que simplesmente só colocar um eletroímã, tá? Só um condutor elétrico percorrido por corrente. Então, coloca por exemplo, uma barra de ferro no interior, esse campo magnético é intensificado. Aqui é uma aplicação prática do eletroímã aqui. Justamente que nessa aplicação eu necessito de um campo magnético muito forte para atrair pedaços de ferro. Tá? Então aqui é uma aplicação prática que dá para ficar mais claro agora. Tudo que viemos estudando, tudo tem uma explicação e um porquê das coisas acontecerem. Então aqui você já consegue perceber a aplicação na prática, onde se deseja aqui içar alguns materiais, alguns metais, e para isso tem que ter algo que seja muito forte, que atraia, consiga atrair esse material. Então, utilizou-se aí os conceitos de eletromagnetismo para poder estar utilizando essa característica. Aqui um exercício, pessoal, para vocês verem aqui que é um tema bastante importante, discutido. Na Universidade Federal do Paraná, um questionamento foi surgido lá, colocaram lá no vestibular, possivelmente, e o questionário diz o seguinte: em 1820, como vimos, Oster descobriu que, ao passar uma corrente elétrica através de um fio, a agulha de uma bússola próxima a esse fio movimentava-se. Então, comprovando o que nós vimos no início da aula, pessoal. Quando a corrente elétrica é cessada, a agulha retornava à sua posição original. Considere a agulha de uma bússola colocada num plano horizontal, podendo mover-se livremente em torno de um eixo. Suponha que ela esteja próxima de um fio, muito longo, colocado na vertical conforme a figura. Então nada mais é do que ele reproduziu aqui a experiência do físico, que fez isso há muito tempo atrás. Aí eles perguntaram: é correto afirmar que, quando passa uma corrente elétrica pelo fio, é gerado um campo magnético que tende a alinhar a agulha imantada com a direção desse campo? O que vocês acham? Sim, pessoal? Vimos que quando uma corrente elétrica passa pelo fio, é gerado um campo magnético. E esse campo tende a alinhar a agulha, como foi visto, na direção desse campo. Então, está correto. Outra questão: ao inverter o sentido da corrente no fio, a agulha tende a inverter sua orientação? O que vocês acham? Novamente, pessoal? Correto? Se eu inverter o sentido da corrente, a agulha também irá inverter, já que ela é influenciada pelo campo magnético. A intensidade do campo magnético num ponto do espaço, gerado pela corrente, será tanto maior quanto mais distante o ponto? Não, pessoal? Vimos que a intensidade do campo, quanto mais distante do ponto que queremos saber, ele vai perdendo a força. Então está errado. As linhas de força de campo magnético gerado pela corrente são semi-retas? Não, pessoal? A posição original da agulha da bússola indica, na ausência de correntes elétricas, outros campos magnéticos? Não, pessoal? Opa, essa aqui eu me confundi. A posição original da agulha indica, na ausência de correntes elétricas, outros campos magnéticos. A direção do componente horizontal do campo magnético terrestre. Verdade, pessoal? Sabendo que a Terra se comporta também como um gigante ímã. Então, quando cessa a corrente elétrica no condutor, ela volta à sua posição original, só que ela se orienta de acordo com os polos magnéticos da Terra. O fenômeno físico citado
no enunciado é conhecido como indução eletromagnética? Não, né, pessoal? Até agora nem falamos de lei de Faraday, nem de indução eletromagnética. Aqui tem outros exercícios que também caiu na Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? Essa questão aqui não vou trabalhar, ela foge do nosso conceito. Tá? Vamos resolver essa questão aqui, da Universidade de Santa Catarina. Seja uma espira circular, que nós vimos aqui na aula, na qual passa uma corrente elétrica de intensidade I, considere o campo magnético gerado por essa espira. O campo no centro da espira é perpendicular ao plano definido pela espira, pessoal? Sim, né? Nós vimos lá pela imagem que uma espira chata, por exemplo, o campo magnético é para cima, então ela é perpendicular. O campo no centro da espira está contido no plano definido da espira? Errado. O campo gerado fora da espira, no plano definido por ela, tem a mesma direção e mesmo sentido do campo gerado no interior? Vimos que não, né, pessoal? Que é totalmente diferente. Se dobrarmos a corrente I, o campo gerado cai a metade? Não, né? Se dobrarmos a corrente, o campo magnético irá dobrar, não cair a metade. Se dobrarmos o raio da espira, então essa espira será maior. O campo gerado em seu centro cai a 1/4? Não, né, pessoal? Se invertermos o sentido da corrente, a direção e o sentido do campo gerado não se altera? Também não. Se invertermos o sentido da corrente, vimos que a direção e o sentido do campo se alteram. Então, pessoal, era isso dessa aula. Me desculpem aí, passou uma pessoa aqui atrás, é minha mãe. Eu estava gravando, ela não sabia, tá? Me desculpe por isso. É uma das coisas que pode acontecer, né? Nesse momento agora que estamos trabalhando no home office. Porém, ignorem esse fato. Se concentrem aí só no conteúdo que foi passado, tá bom? Espero que essa aula tenha ficado claro para vocês. Se tiver algum questionamento, podem perguntar, mandem lá no fórum ou mandem lá no grupo de WhatsApp lá que eu estou, tá? Fiquem à vontade. Tem um questionário lá que eu coloquei para vocês, de acordo com o que foi passado em aula, o que vocês viram até agora. Não deixem de fazer. Esse questionário ajuda vocês tanto a fixar o conteúdo, como também para o professor saber como que está o andamento da disciplina. E também serve também para me dar presença, tá, pessoal? Quem não entregar vai ficar com falta. E se entregar atrasado eu vou aceitar, aí eu coloco presença, só que a nota vai ser 50%, tá bom? Então vamos já deixar tudo combinado para não ter problema, tá bom? Até mais, tenham um bom resto de fim de semana. Então amanhã a aula do dia 12, sábado, será desse formato aqui gravado, tá bom? Até mais.